Vamos à palavra de Deus. Diga comigo assim: espírito de engano, nunca mais. Só vocês no 3. 1, 2, 3. Outra vez. Mais uma vez. O tema da palavra hoje é espírito de engano. Muitas pessoas são enganadas, não avançam, não prosperam, têm boas intenções, mas nada de bom acontece. Atos, capítulo de número 13, versículos de número 5 ao 12. Anote, Atos, capítulo de número 13, versículos de 5 ao 12. Diz assim: chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus. Chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra. O cônsul queria o quê? O cônsul queria ouvir o quê? O cônsul queria ouvir o quê? Você sabe que existe muitos cônsuls desses, como esse em Bragança Paulista? Muitas pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. E no mundo espiritual eles estão chamando o seu nome. Eles estão chamando o seu nome. Agora, Paulo e Barnabé, eles foram. Será que nós estamos dispostos a ir? Então ele queria ouvir a palavra de Deus. Mas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles, tentava desviar da fé o procônsul. Olha aqui, o cara era assessor do procônsul. O procônsul queria Deus, queria ouvir a palavra de Deus, mas o cara estava tentando desviar da fé o procônsul. Quanta gente não tem assim? Você está querendo buscar a Deus, mas tem pessoas querendo tirar você da presença de Deus. Então Saulo, olha aqui. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do, olhou firmemente para Elimas e disse, porque quem está cheio do Espírito Santo não tem medo de magia e de demônio nenhum. Posso ouvir um glória a Deus? Se você está fugindo de demônios, é porque possivelmente você não está cheio do Espírito Santo. Porque quando um homem ou uma mulher está cheio do Espírito Santo, olha o que a Bíblia diz, Paulo olhando nos olhos dele, e diz, filho do inimigo de tudo que é. Você sabia que tem pessoas assim muitas vezes? Tem mente maligna, é um verdadeiro filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo. A pessoa está querendo buscar Deus, o outro está desviando, contando fofoca. O outro está tentando achar coisas que não existem, gerando dúvida no coração da pessoa. Se tem uma coisa que eu detesto, é alguém se converter, seja alguém daqui da igreja ou de qualquer outra igreja. Alguém se converte ao evangelho e às vezes o colega do trabalho, o vizinho, o parente nunca falou de Jesus para aquela pessoa, nunca falou. Porque o crente vazio do Espírito Santo, ele só faz besteira, irmão. Ele fala coisas sem nexos, ele fala coisa que não faz sentido. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então Paulo diz assim, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Engano é um espírito, diga engano, é um espírito. Eu não posso aceitar esse espírito na minha vida. Não podemos. Eu vejo muitos crentes sendo dirigidos por esse espírito do engano.
A pessoa até tem boas intenções, mas acaba sendo levado por esse espírito do engano, e a vida dela não avança, não rompe, não sai do lugar. Sabe por quê? Deus não age no engano. Deus é um Deus da verdade. Aí diz assim, você cheio de toda espécie de engano. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está o quê? Contra você. Olha que forte. Diga misericórdia. A mão do Senhor está contra você, e você ficará o quê? Cego. Ei, isso aqui não é Antigo Testamento não, viu? Isso aqui já é na época da graça. Jesus já tinha subido aos céus, ok? É a mesma época que a gente está vivendo hoje. Isso aqui é na igreja primitiva, ok? Você agora ficará o quê? Cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo, imediatamente. Você sabe que tem pessoas que estão cegas? Você diz assim, como que ela não está vendo essa besteira que está fazendo, gente? Como que pode falar tal coisa? Como que pode ter essa atitude? Porque ela está cega. E às vezes foi o próprio Deus que cegou, por amor à vida dele e de outras pessoas. Sabia disso? Às vezes Deus permite que a pessoa caia no abismo, para ver se ela acorda. Às vezes Deus permite a pessoa ficar cega no seu entendimento, para ver se ela cai em si, para ver se ela se arrepende. Porque para Deus, mais vale a tua alma, mais vale a tua alma do que o que você faz, do que o que você tem. Saiba que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele tateando, procurava quem o guiasse pela mão. E agora olha o que acontece com o procônsul. Está vendo se Paulo não fosse cheio do Espírito Santo? Olha o que vai acontecer com o procônsul. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. O cara já tinha um certo interesse, mas na hora que ele viu o agir do Espírito Santo através da vida de Paulo e de Barnabé, a Bíblia diz que o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor, com a palavra de Deus. Agora vamos a outro texto no livro de Atos, no capítulo de número 16. Preste atenção que esse aqui, ele está contra, ele está tentando perverter o procônsul. Agora nós vamos ver um outro que está elogiando, ok? Uma outra que está elogiando. Atos, capítulo 16, versículos 16 e 18, diz assim: certo dia, indo nós para um lugar de oração, para a casa do Senhor, encontramos uma escrava que tinha um espírito, pelo qual predizia o futuro, espírito de engano. Ela ganhava o quê? Muito dinheiro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando. O que ela gritava? Gente? Estes homens são o quê? Estes homens são servos do Deus? Ele anunciam o... Irmão, essa mulher fazia propaganda da igreja. Essa mulher fazia propaganda dos apóstolos. Você imagina você andando nas ruas de Bragança Paulista e alguém atrás de você. Esse rapaz, essa moça é servo do Deus Altíssimo e anunciam o Evangelho do Senhor. Caramba! É lindo, não é, ouvir isso? Você não precisa nem falar, as pessoas vão te seguir. Ela está dando testemunho de você. Um dia, 2 dias, e Paulo vai ouvindo aquilo. Eu imagino que os apóstolos vão ouvindo, vão orando, vão dizendo: Deus, me dá discernimento. Será que isso é do Senhor mesmo? Porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que reluz, nem tudo que parece ser é. Mas nós somos limitados. A Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. Nós somos limitados. Então a gente precisa da intervenção daquele que é ilimitado, que sabe de todas as coisas. Nós precisamos da direção do Espírito Santo. Então imagina o Paulo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas de repente,
De repente, ele diz assim, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito. Voltou e disse a quem? Presta atenção que não é a pessoa, é o... Segura essa. O nosso problema nunca são com as pessoas. O nosso problema são com os espíritos malignos que agem através das pessoas. Que pode agir até através da gente, se a gente der brecha. Nós temos que ter muito cuidado. Então Paulo, ele se dirigiu ao Espírito e ele disse, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Olha que forte, gente. Agora, você presta atenção que todos eles falam, nos dois casos, eles falam em nome do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Presta atenção, para continuarmos avançando e vivermos o que Deus tem para nós, nós precisamos viver por princípio e não por sentimentos. Espírito tem a ver com sentimentos. Já viu que tem pessoas que tomam decisões na vida, ah não, mas eu senti, pastor, e agora eu estou sentindo uma paz tão grande. Só que o cara que fuma maconha também, ele sente o quê? Ele sente o quê? Qual que é a frase dos caras maconheiros? Paz e amor. Então, o fato de sentir paz nem sempre quer dizer que é de Deus. Ok? É importante nós entendermos isso. Porque tem gente que, não, pastor, eu tomei a decisão e eu estou tão em paz e depois está arrependido. Depois se dá mal. Então isso quer dizer que a paz não resolveu nada, porque é um sentimento. É um sentimento. Nós precisamos ter o príncipe da paz. Aí é diferente. O príncipe da paz não é um momento, é um estilo de vida. Ele faz parte da sua vida. Você pode estar no meio da guerra, mas você permanece em paz. Você não precisa romper um relacionamento para sentir paz. Você não precisa derrubar alguém para sentir paz. Você não precisa falar mal de alguém para sentir paz. Você pode estar no meio do tiroteio e você permanece em paz. Não é um momento, é uma vida. Consegue entender? Então, diga, nunca mais o espírito de engano vai dominar a minha vida. No final nós vamos orar por isso. A maioria das pessoas vive por sentimentos e por isso não avançam na vida, não prosperam, não são curadas de muitas enfermidades. Preste atenção, quem vive por sentimentos vive uma vida de engano. Diga comigo, quem vive por sentimentos vive uma vida de engano. Vive uma vida de achismo. Você não pode viver uma vida de achismo. Você tem que viver uma vida de convicções, uma vida de princípios. Deus não age na base do seu sentimento. Deixa eu falar uma coisa. Nunca chegue para Deus, se você não pratica os princípios dele, nunca chegue para Deus apresentando os teus problemas, o teu sofrimento. Deus não se compadece com os teus sofrimentos. Deus não se compadece com o seu sofrimento. Deus, ele dá atenção para os princípios dele que você pratica. Lembra aquela mulher sírio-fenícia, que ela disse assim para Jesus. Jesus estava numa reunião com seus discípulos. Aí ela chega para Jesus e diz assim: mestre, minha filha, ela está doente, está endemoniada. Por favor, cura minha filha. Ela era sírio-fenícia, ela não era judia. Aí Jesus disse assim: olha, não é justo tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas Jesus estava querendo ver o coração dela. Aí essa mulher disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Jesus disse assim: que fé é essa, mulher? Vai, a tua filha já está salva, já está curada. Porque a mulher, ela não estava presa a sentimentos. Tem gente que ouve isso e ainda diz que é filho de Deus. Essa mulher, ela estava presa aos princípios. Ela sabia quem era Cristo. Ela sabia que ele era cura em pessoa. Ela sabia que só ele podia fazer isso. E tudo que ele faz e fala é certo. Deus não erra, Deus não tem dúvida. Você precisa viver uma vida de convicção e não de sentimento, gente.
Eu não sei se eu vou, se não vou. Pastor me chamou para assumir o ministério tal, mas eu vou orar para ver se Deus me fala, se sentir. Peraí, calma. É o diabo que vai mandar você trabalhar na igreja? É o diabo que vai mandar você liderar uma célula? É o diabo que vai mandar você tirar pessoas das trevas e trazer para a maravilhosa luz do Senhor? Preste atenção, Jesus diz: quem não é por mim é contra mim. Mesmo que você não se sinta habilitado, mesmo que você não se sinta capaz, mas se um homem de Deus, uma mulher de Deus está falando com você, obedece, porque a bênção é a obediência que gera a bênção. Quem sabe você até não é capaz, quem sabe você até se sente indigno, e todos nós somos indignos, mas no momento que você obedece, Deus te cura e Deus te capacita. Entendeu? Deus te cura e Deus te capacita. Eu lembro uma vez que, logo quando nós começamos, lá em 2011, a trabalhar com célula, a essa questão do discipulado, e eu fiquei no pé de quem ia me discipular, um pastor chamado Pastor Gumer. E quando eu conversei com ele, né, e o pastor Eibe já tinha falado com ele e tal, ele foi fazer um encontro com Deus no Japão. Aí ele se apaixonou pela nação do Japão. Quando ele voltou do Japão, ele disse: eu vou passar a igreja para o pastor Cleiton e estou voltando para o Japão. Falei: caramba, e agora? E eu? Como fica? Aí eu disse: então eu vou no Cleiton, é o Cleiton que vai substituir ele na igreja, lá de Barueri. E o Cleiton disse: Zacão, ele me chama de Zacão. Zacão, eu não posso, velho, não tem como, eu sou novo, primeira vez que estou pastoreando uma igreja, você viu o tamanho da igreja, eu já absorvi um monte de discípulo dele, e agora ele já falou para não pegar mais nada, porque ele continua sendo meu líder, meu discipulador. Mas eu ficava no pé do Cleiton, eu ficava no pé do pastor Cleiton. Aí um dia, até eu acho que eu estava com o Felipe, nós fomos a um congresso de igrejas e células, lá em Águas de Lindóia. Quando eu entro no saguão do hotel, quem eu vejo lá longe? Pastor Cleiton. Na hora, eu gritei: Pastor Cleiton! Pastor Cleiton! Ele veio ao meu encontro e disse: aí, Zacão. Aí eu falei: aí, você vai me discipular ou não vai? Ele disse: que eu não posso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pela sua insistência, pelo seu coração, você já está sendo discipulado. Porque você não está tendo uma pessoa, mas do jeito que você está desejoso, o próprio Espírito Santo já está moldando o seu coração, já está discipulando o seu caráter. Então preste atenção, é a obediência. Eu guardei aquilo, mas mesmo assim eu ainda continuei buscando. E aí entrou o apóstolo Ricardo na jogada, entendeu? Que tem sido uma bênção na minha vida, no meu ministério, até os dias de hoje, vai continuar sendo em nome de Jesus. Então é a obediência. Tem gente que diz: essa semana mesmo, eu apresentei, eu convidei um pastor para estar conosco lá no encontro de pastores. E eu tenho plena convicção que ia ser um divisor de águas no ministério dele. Assim, eu já ajudei muito ele já me ouviu muito, e ele já cresceu bastante para a glória de Deus, apesar das nossas limitações. Mas essa semana eu falei: eu vou chamar esse cara e vou levar ele para um outro nível. Aí disse: eu vou. E vou levar minha filha, vou levar minha esposa e tal. Aí quando foi sexta-feira, eu disse: terça-feira nós estamos lá. Ele disse: pastor Isaac, eu não vou poder ir. Falei: sério? Falei: por que você não vai? Aí ele disse: porque fizemos uma aquisição aqui, por causa disso, daquilo, e não vai ser possível dessa vez, meu amigo. Aí eu fui para cima dele. Eu liberei uma palavra, falei: não, você vai, você pode. Quem disse que você não pode? Que eu estava disposto a pagar para ele. Eu estava disposto, era só ele ir, que ele ia ser abençoado. Ele não ia ter despesa. Mas aí ele me respondeu de novo, falou: dessa vez eu não vou poder acompanhar o senhor. O que Deus estava esperando dele era só o quê? A obediência. Então nós precisamos entender isso. Não viva por sentimentos. Quem vive por sentimentos, vive uma vida de engano, de achismo, de aparência, de imitação. Eu vou porque o outro está indo, eu vou fazer porque o outro está fazendo. Todo mundo está dando certo. Você já viu comerciante que abre um comércio perto do outro que está dando certo, porque ele vê todo mundo abrindo e dando certo, aí ele abre no mesmo lugar, o mesmo produto, um preço melhor, e não dá certo. Então você não pode viver por achismo, pelo sentimento de engano. Atos capítulo 16, versículo 16 e 17. Certo dia indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. E ela
ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhação. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos dos Deus Altíssimo e lhe anunciam o caminho da salvação. Você sabe que tem muita gente sendo roubada, pastor, mas ele me atende tão legal, ela é tão maravilhosa, me chamou para tomar um café na casa dela, me deu um presente. Cuidado com os presentes. Cuidado. Tanto dentro da igreja, quanto no comércio quando você vai comprar. Cuidado. Porque muitas pessoas usam o presente, muitas pessoas usam a ajuda para você se sentir devedor dela. E aí ela derrama todo o lixo dela sobre você. Já foi em algumas feiras, alguns eventos, que os caras te dão um café, te dão um voucher para uma churrascaria, te dão não sei o quê, e de repente eles querem tirar não sei quantos mil reais de você para comprar uma cota de alguma coisa. Quem já viu isso em algum lugar? Porque eles oferecem, eles te dão isso, te dão aquilo, e aí depois você se sente devedor. Na hora que eles apresentam, se você não for esperto, você cai na deles e leva o prejuízo. Então nós temos que ter cuidado isso no casamento, nos nossos relacionamentos de amizade, dentro da igreja. Nós não podemos ser dirigidos por sentimentos, nós temos que ser guiados pela verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Você vai ver os apóstolos combatendo o espírito de engano, porque eles estão cheios do Espírito Santo. Quem está me entendendo diz amém. Quem é guiado pelo espírito do engano, elas vivem sendo enganadas na área da saúde. Você já viu pessoas que dizem assim: não, uma vez eu estava conversando com uma parente, acho que a André vai lembrar da situação, e aí ela disse assim: menino, todo mundo diz que eu pareço com a minha mãe, até nas doenças. Minha mãe tem esse problema disso? Eu também tenho. Minha mãe toma esse remédio? Eu tomo esse remédio. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, está repreendido, vive no engano. Você não pode se apossar da enfermidade. Você não pode tomar posse de nenhuma enfermidade. Pastor, mas eu estou sentindo a dor. O médico falou, está aqui os exames, tudo bem. Mas você não é isso. Você é um curado, tomando posse da sua vitória. A Bíblia diz que Ele já levou lá na cruz do Calvário todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós já fomos curados no passado. Eu estou aqui no presente, mas já fui curado lá atrás. E agora o que me segue é a saúde, é vida longa, é paz, é o Espírito de Deus. Não há doença. Eu não tomo posse de enfermidade. Não aceite. Mas quem vive pelos sentimentos: mas pastor, eu estou sentindo, a minha família tem esse problema de colesterol. Ah, pastor, o meu avô morreu de infarto, a minha mãe teve derrame, o meu irmão, a minha irmã. Mas você não é eles, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você agora está recebendo uma nova revelação, você está debaixo de uma nuvem de glória, você agora faz parte de um povo escolhido, uma nação santa, um povo eleito. Você é um curado, tomando posse da sua vitória dia após dia, meu irmão. Aleluia. Não viva, aleluia, não viva com espírito de engano. Quem vive o espírito de engano, vive uma vida sentimental doente, fraca. Ai, eu acho que a Fabi não vai com a minha cara. Mas por que você acha? Porque ela lá na igreja não me cumprimentou. Mas você cumprimentou ela? Já pensou se ela tem o mesmo espírito que você? Aí ela vai estar achando a mesma coisa. Ah, eu acho que a Paula não vai com a minha cara. E aí o espírito de engano faz a festa no meio do povo de Deus. Não é assim que acontece dentro de casa? Ah, se ela não falar comigo, eu não vou falar com ela, eu não vou dar o braço a torcer. Aí o espírito de engano vai lá na mente dela e diz: se ele não falar comigo, eu não falo com ele, não vou dar o braço a torcer. Aí fica duas pessoas de Deus dando lugar para o diabo. É isso que faz. Espírito de engano. Quem vive debaixo do espírito de engano, quem é dirigido pelo espírito de engano, fala um monte de besteira e depois se arrepende, fica com vergonha. Ei, você não nasceu para viver envergonhado, você nasceu para ser honrado.
Eu vou repetir, você não nasceu para ser envergonhado, você nasceu para ser honrado. Não seja dirigido por sentimentos de engano, seja dirigido pelo Espírito de Deus. Não são as suas palavras malignas que vão resolver o teu problema, é o Espírito de Deus através da sua vida que convence o homem do pecado. Quem vive um espírito do engano, vive uma vida profissional fracassada. Você já viu que tem pessoas que são excelentes profissionais, mas não prosperam na vida? Não param em empresa nenhuma? Porque são dirigidos por sentimentos. Pelos sentimentos. São dirigidos por emoção. Quando entra na empresa, é a mesma coisa quando entra na igreja, é a mesma coisa quando entra na célula, é a mesma coisa quando conhece alguém, tudo é mil maravilhas, não vê problema em nada, e não sei o que, e dá testemunho, mas de repente alguém confronta, alguém fala, aí nada mais presta, aí o mundo desabou, ela larga tudo e nunca chega no seu destino, estabelecido por Deus. Você tem que ser equilibrado, o Espírito Santo de Deus é equilíbrio. Quem vive um espírito de engano, vive uma vida espiritual medíocre, vazia, pequena, raquítica. Irmão, Jesus está voltando. Por muitos anos, os evangélicos lidaram com a igreja do Senhor Jesus Cristo como se fosse um clube de amiguinhos. Eu vou na igreja, põe a roupa de crente, faz o cabelo de crente, passa um perfume de crente, pega a Bíblia de crente, canta um hino de crente, senta na cadeira de crente, mas não tem atitude de crente, não tem os princípios de Deus. Qualquer coisa está cheio de mimimi, qualquer coisa está cheio de não me toque. Para com isso, isso aqui não é isso não. Aqui nós estamos sendo treinados, isso aqui é uma verdadeira escola. Nós somos treinados para passar a eternidade com Ele, aleluia. Nós estamos sendo treinados para passar a eternidade com Ele, porque lá também não tem mimimi, lá não tem disse e me disse, lá é santidade 24 horas, meu irmão. Nós aqui ainda não somos perfeitos, mas nós estamos seguindo os passos do perfeito, nós estamos no caminho da santidade, aleluia. Aleluia, sede santo porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Oh irmão, aqui não tem espaço para chateação, aqui só tem espaço para glorificação. Porque aqui o mais importante não é você, aqui o mais importante é Ele. Então se te magoaram, fique tranquilo, porque você não está sofrendo mais do que Ele sofreu por você. Entendeu? Não é o que falaram de você, se foi bom ou ruim. Tem gente que vive por sentimento, enquanto estão falando bem, enquanto estão aplaudindo, ele está lá. Ele pensou, imaginou que alguém falou mal, ele já murcha. Para com isso, velho. Você é guiado pelo Espírito Santo. Imagine se Paulo e Barnabé, enquanto esse mágico do demônio, essa mente do diabo, estava lá pervertendo a fé do procônsul, ele ficava cheio de mimimi, vamos para outra ilha, vamos sair daqui, Deus não é com a gente, não é para pregar, não é tempo de Deus, vamos orar para ver se esse procônsul realmente quer Deus, vamos orar para ver se realmente é a vontade de Deus que sejamos aqui, meu irmão. Você é dirigido pelo Espírito Santo, é Ele que vai te guiando, você tem que ter certeza e convicção, onde você está, e o que você faz é dele, é Ele que te mandou, é Ele que está te guiando, é Ele que está te capacitando, e o diabo que sai da tua frente em nome de Jesus. Tem que ser assim, meu irmão. Não existe dúvida para quem está na presença do Espírito Santo. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Está fazendo sentido para você a mensagem? Quem vive um espírito de engano vive uma vida de relacionamentos muito frágil. Você já viu que tem gente que conhece alguém, meu irmão, não sai da casa da pessoa, é comida toda hora, é viagem, é festa, não sei o quê, de repente dá um rebuliço lá, aí já agora virou inimigo. Aí daqui a pouco arruma outra pessoa que encontrou lá na esquina, não sei das quantas, e aí a mesma coisa, na casa 24 horas, presente, não sei o quê, aí daqui a pouco acontece outra coisa, vira inimigo. Sabe qual é o destino dessas pessoas? Morrerem sozinhas. Lembra daquela cantora que já casou umas 20 ou mais vezes? Não precisa nem falar o nome, né? Ela é famosa pelos casamentos, não precisa falar o nome não, senão dá processo.
Meu irmão, será que nenhum homem serve para aquela mulher? Será que ela não entendeu que ela vive um espírito de engano? Preste atenção, nós precisamos entender isso. O engano, como eu já disse no início, é um espírito. Atos capítulo 16, versículo 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado e voltou-se e disse: Paulo falou a quem? Ao espírito. Nunca, diga comigo assim, nunca é a pessoa. É sempre um espírito. O nosso problema não são com as pessoas, são com os espíritos malignos. Presta atenção, o seu problema não é com o seu marido, não é com a sua esposa e muito menos com seus filhos. O problema são com os espíritos malignos. Lembra do Senhor Deus, quando ele se dirigiu a Pedro, que Pedro chamou ele, numa reunião, numa das últimas reuniões, ele disse para os discípulos assim: olha, né, chegou a minha hora, vou subir para Jerusalém, e você entregue aos homens. Pedro ouve aquela reunião e diz: cara, Jesus está mal, Jesus está depressivo, está querendo morrer, não pode ser, ué, como que ele vai deixar a gente? Termina a reunião, aí ele chama Jesus de canto, ele diz: mestre, desculpa, mas o senhor não vai morrer não, eu morro no seu lugar. Aí Jesus disse o quê? Para trás de mim? Para trás de mim? Não é, Jesus não chamou Pedro de Satanás. Jesus repreendeu o espírito de Satanás que estava na vida dele. É tanto que quando Jesus ressuscita, ele vai atrás de quem? De Pedro, porque o problema não era Pedro. Então o problema nunca são as pessoas. O problema é o espírito maligno. Nós precisamos separar muito bem isso aí. Então, o engano é um espírito. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Alguns abandonarão o quê? A fé. E seguirão espíritos, olha aí, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Presta atenção, minha gente. Estou ensinando Bíblia para vocês. Hoje é culto do favor de Deus. Eu quero que você viva todos os favores de Deus na sua vida. Então não seja dirigido pelo espírito do engano. João, capítulo de número 16, versículo 13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, quando quem? Uau, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda o quê? Quem é esse Espírito da verdade? Diga: o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus aí? Aleluia. Quem tem o Espírito de Deus, dá glória a Deus. Então você é guiado pelo Espírito da? Diga: eu sou guiado pelo Espírito da verdade. Você não vai viver no engano. Você foi chamado para ir para frente. Eu gosto muito desse exemplo. Faz tempo que eu não falo aqui, mas eu trabalhei por muitos anos com o pastor Jabes Alencar. E o estilo de liderança dele naquela época era um estilo totalmente diferente do que a gente exerce hoje. Era paulada mesmo. O discipulado era assim, publicamente. Mas se tem uma coisa que me admirava, era o seguinte: às vezes a gente levava uma chamada, que na hora que ele estava dando a chamada, confrontando a gente, eu pensava assim: já era, última vez, acabou. Mas não por mim, por ele. Ele não vai insistir mais comigo. Só que quando ele terminava a última palavra do confronto, ele sempre falava assim: tá bom então, bola para frente, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Porque nós somos chamados para ir para? Diga: você não vai parar. Você, fala aí, fala para a pessoa, olha aí, diga: você não vai parar. Diga: você foi chamado para caminhar para a direção da cruz. Você não vai parar na sua vida profissional. Você não vai parar a faculdade por causa de dinheiro, porque o dinheiro não é o Senhor da sua vida. O Senhor da tua vida é o Jeová Jirê. Você tem que ser fiel a Deus. Você tem que ser temente a Deus. Você foi chamado para caminhar para frente. Você não vai desistir de Deus no seu casamento.
Você não vai desistir de Deus na sua saúde. Você não vai desistir de Deus na sua vida profissional. Você tem o sonho de realizar uma profissão, de se formar, você vai, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Coloque isso nas mãos de Deus. Você vai. Você tem o sonho da casa própria, você não vai desistir. Você foi chamado para conquistar, para avançar, entendeu? Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as demais coisas Ele vai o quê? Acrescentar. Não vai faltar comida na sua despensa. O mercado está caro, o combustível está aumentando, mas Deus vai continuar te sustentando. Pode ter certeza disso. Você não vai parar. Cuidado com o espírito de engano. Você sabe que tem um espírito de engano na imprensa brasileira, ou mundial, sei lá. Cuidado com as notícias que você ouve. Cuidado. A Bíblia diz que o espírito maligno, ele age nas regiões celestis. Nas regiões celestis. Onde que passa as ondas sonoras? É no ar, minha gente. Satanás opera no ar. Ele usa a mídia, ele usa o rádio, a televisão, para levar mensagens diabólicas e negativas dentro da sua casa. O repórter não vai na sua porta bater, não. É pelo ar, pelo satélite. E a Bíblia diz que os demônios, eles agem nas regiões celestiais. Entendeu? A nossa luta, a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra os demônios que agem nas regiões, o quê? As potestades que agem nas regiões celestiais. No ar. Então cuidado com o espírito de engano. Cuidado com o que você anda vendo, falando e sentindo. Você tem que dobrar o seu joelho e dizer: Espírito Santo, eu quero ser guiado pelo Senhor. O Senhor sabe o que eu não sei. O Senhor vai onde eu não vou. Entendeu? O Senhor conhece o coração de Deus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que o meu coração é enganoso. A tua palavra diz que o meu coração é enganoso. Então eu não quero viver sendo dirigido pelo engano. Não é o seu coração que vai dirigir você, são os princípios de Deus. Por isso que o crente tem que ler a Bíblia, irmãos. Você tem que jejuar, você tem que matar a sua carne, você tem que matar o seu eu. Você tem que matar o seu achismo, você tem que matar o seu conhecimento. Paulo, a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo, mas ele pegou todo o conhecimento acadêmico dele. A Bíblia diz que ele reduziu a esterco, por amor ao Evangelho. Ele reduziu. Paulo, dos apóstolos, foi o mais inteligente, foi o único que não andou com Jesus, e o único que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele falava hebraico, aramaico, ele tinha dupla cidadania. Ele estudou na escola de Gamaliel, como se fosse na melhor universidade do mundo. Mas ele, quando se converte, ele diz: eu pego todo o meu conhecimento, todos os meus currículos acadêmicos, e reduzo a esterco por amor a Cristo. Aí o Espírito Santo guia ele. Você está disposto a pegar toda a sua experiência, seja ela acadêmica, seja a sua conta bancária, o seu dinheiro, a sua condição financeira, a sua experiência espiritual, o seu tempo de evangélico? Você tem coragem de pegar tudo isso e reduzir a nada e dizer: Deus, o Senhor é tudo na minha vida. Eu só quero o Senhor. Nós precisamos viver esse evangelho. Senão, seremos dirigidos pelo espírito de engano. E não vamos chegar a lugar nenhum. Se coloque de pé.